então com mais um hashtag por elas. Eu estou aqui com a doutora Carla, mas antes eu quero falar que essa é uma ação, né, de celebração do mês da mulher. Nós estamos aqui com várias mulheres super importantes aqui do nosso meio, mulheres que inspiram, e dia 29 de maio nós teremos o lançamento do nosso livro Hashtag por Elas. Fique de olho aí, vai ser uma grande comemoração. Então, o nosso objetivo aqui é criar conexões com essas mulheres que vão passar aqui, várias mulheres, né? Irão passar aqui pelo nosso canal do Hashtag por Elas. E estamos, então, com esse talk show com a doutora Carla Brum Lima, que ela é sócia do escritório de João Domingos Advogados, graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em recuperação judicial, pós-graduada em finanças corporativas, direito tributário e negócios de varejo, e membro da Comissão de Recuperação Judicial e Falência da OAB Goiás. É escritora e também é palestrante. Tudo bom, doutora Carla? Muito bem. Tudo ótimo, doutora Suzy. É um prazer imenso estar aqui nesse programa, ter a oportunidade de participar, falar um pouquinho da gente, falar um pouquinho da nossa feminilidade, das nossas características, né, como profissionais, como mulheres. É para mim uma alegria muito grande. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Então, já falando, né, dessa mulher grandiosa que você é, gostaria de saber aí do seu dia a dia, de como começou tudo, na verdade, né? Que idade, até que idade você estudou, quando que você casou, se você teve filhos, como é que tá o seu dia a dia aí, de lá para cá? É muita coisa para a gente falar, né? É, Mas eu vou tentar fica à resumir. vontade. É, na verdade, o direito não era a minha primeira opção. Eu sempre gostei muito da área de humanas e tinha muitas dúvidas em qual carreira que eu iria seguir. Na verdade, a minha primeira vontade era ser comissária de bordo. Olha E só. por isso eu estudei vários idiomas e eu queria voar por todos os países e visitar o mundo inteiro. Mas, infelizmente, na época em que eu comecei realmente a minha vida profissional, iniciando aos 18 anos, a Varig teve aquele problema imenso, entrou em recuperação judicial, Ah, acabou você vindo à viu? Você já estava no falência. caminho, doutora. Pois é, era um sinal, né? Você viu? Então, o que aconteceu foi que eu acabei seguindo essa área do direito, porque tinha muito a ver com as minhas habilidades. E fiz o vestibular, passei para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na época, eu morava no Rio, eu sou natural do Rio de Janeiro. E Não. comecei a minha carreira muito jovenzinha, né, aos 18 anos, e com um direito muito diferente, sabe, doutora Suzy? Um direito mais filosófico, mais a Faculdade do Rui Barbosa, né? Sim. Faculdade Nacional do Direito, uma faculdade que entende o direito, que procura entender as razões do legislador, que procura entender a razão do direito, numa inclinação muito mais para entender as nuances da nossa sociedade e os remédios jurídicos que a gente pode trazer para elas do que efetivamente decorar e, enfim, utilizar a legislação como uma Tá falando, ferramenta eu só estou me para arrepiando toda, porque esse seria, de repente, o real objetivo, né, do direito em si. Exatamente. E como a Faculdade Nacional de Direito, reconhecidamente a Faculdade do Rui Barbosa, tinha essa inclinação, eu me apaixonei pelo direito e segui essa carreira aí, jurídica. Mas no meio do caminho eu encontrei, doutora Suzy, uma área que eu aproveitava muito do direito, mas me encantou pela dinamicidade dela, que é o mercado financeiro. Então, ali no mercado financeiro, eu trabalhava com contratos, eu trabalhava com direito empresarial, eu trabalhava com análise de empresas, e por conta disso, por conta dessa dinâmica do direito aplicável à vida, e principalmente no mercado tão enérgico, né, tão especial que é o mercado financeiro, né? Ele é muito agitado, né? E isso tem muito a ver comigo. Eu sou uma pessoa agitada por natureza. E aí eu Conhece, gostei né? dessa Fala que área. ia ficar quietinha ali, mas realmente você tem um turbilhão de informações, né? Eu adoro É, falar, é muito interessante conhecer esse lado seu, né? Nós conversamos é, poucas vezes, mas eu é admiro verdade. bastante e agora mais ainda.
Pois é, eu estagiei na Justiça Federal, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e no Tribunal de Justiça, no Tribunal Federal do Rio, né, no TRF2. E era muito interessante porque eu tinha o contato com o direito, né, a massa mesmo, o processo judicial, os juízes, né, os servidores públicos e tudo, mas por outro lado era uma coisa assim meio que é, parada demais, porque o É que que é um quase que processo? É um o jornal mesmo velho. serviço, né? Ali todos os dias, não tinha aquele contato com Aquele a mesmo pessoa. serviço, fazer relatório, despachar, fiz muita sentença, né? Entendi. Proferi muita decisão, né, como estagiário, mas eu queria algo que fosse mais dinâmico, que fosse mais aplicável à vida, na correria que a gente vive, né? Nesse turbilhão de coisas, de informações que o mercado financeiro traz. Por isso que eu gostei tanto, assim, de trabalhar no mercado financeiro. Assim, trabalhei durante 16 anos analisando empresas, analisando o risco de crédito, obtive vários certificados de crédito, de análise de risco, inclusive internacionais. Trabalhei em vários bancos, bancos nacionais, bancos internacionais, e realmente essa experiência foi uma experiência fantástica. No final de 2015, na época eu trabalhava no Citibank, o Citibank resolveu tomar algumas decisões administrativas. Nessa época eu já morava em Goiânia. Eu vim para Goiânia em 2012 e o Citibank resolveu tomar algumas decisões em função de uma negociação que ele havia feito com o Personalité, com o Banco Itaú Personalité. E aí a estrutura que nós tínhamos montado em Goiânia foi encerrada e eles continuaram atendendo através de Brasília. Eu quis continuar em Goiânia porque eu amo Goiânia, é uma cidade deliciosa. E aí eu resolvi não ficar mais no mercado financeiro, mas seguir uma área jurídica propriamente. Então, eu abri o meu escritório e nós trabalhávamos com empresas, fazendo reestruturação, fazendo análise de empresas para operações financeiras. O meu esposo é economista, então ele veio comigo nessa jornada. E aí a gente ficou ali durante 6 anos cuidando disso. Logo veio a pandemia e aí os nossos planos mudaram. Eu me associei a outros escritórios de advocacia e comecei a trabalhar com recuperação judicial propriamente dita, né? E hoje eu trabalho com recuperação judicial, que é algo fantástico, que eu amo fazer. Eu defendo o devedor e não o credor, que é a ponta fraca, né, desse elo aí, dessa questão tão difícil que os empresários nessa situação pré-falimentar, nessa situação de pré-insolvência, enfrentam. E agora, falando um pouquinho mais da minha vida pessoal, eu sou casada com um economista, né, já tem quase 40 anos de mercado. Temos uma filha linda, já tem 21 anos. Hoje ela mora nos Estados Unidos, ela faz faculdade nos Estados Unidos, já se casou por lá, casou bem novinha, mas ela continua lá estudando, chegou lá no ensino médio e acabou ficando por lá. E nós estamos aqui, não sei até quando Deus quiser, né? E muito Bom para felizes. passeio também, né? Já aproveita a gente Sem tá dúvida. Sem dúvida, a gente está sempre por lá e graças a Deus que a gente tem o FaceTime, que a gente tem as ligações de vídeo, né, doutora Suzy, porque a gente aí pode, amenizando essa saudade, né? assim, cuidar meio de longe, né, dos filhos. Que bom, doutora. Nossa, assim, a sua história toda, né? Chegando nesse patamar, mas você deve ter passado várias dificuldades, com certeza, né? Eu acho que, eu sempre falo que qualquer profissão que tiver, falar assim, eu tenho que escolher a melhor que vai dar menos problema. Né? Eu, de Não verdade, existe. sinceramente, a gente acha que não tem, né? Porque qualquer outra área que for, independente da área jurídica, eu imagino que todas passem por sérias dificuldades, até você chegar num patamar assim. Olha, estou até mais ou menos estabilizado. Não é nem É, financeiramente, mas aquilo que você gosta, né, de fazer no dia a dia, atuar na sua área, porque às vezes você está num caminho que não tem muito a ver com a sua rotina, com o seu dia a dia, e a pessoa já desanima. Então, ainda que, né, as dificuldades virão sempre, né, a gente acha que mata um leão por dia, mas a gente está aí firme e forte naquilo que a gente realmente gosta, igual a doutora falou. O tanto que você rodeou, eu estava prestando atenção desde os seus 18 anos, né?
E dali para cá, e agora você está naquilo que você gosta, né? Daquilo que você defende, no seu dia a dia, nas suas atitudes e tudo que você faz. Eu acho que é super interessante isso daí. Assim, quais são realmente as dificuldades, né, que a doutora tem enfrentado aí como mulher, como profissional? O que que você tem a nos dizer? Bem, nós entramos num mercado extremamente masculino, especialmente no mercado financeiro, que é um mercado dominado por homens na área em que eu atuava, né, de atender grandes corporações, de fazer análise de risco. Por várias vezes eu era a única mulher no escritório dominado por homens. E, de fato, Ah, muitas dificuldades decorrentes da nossa condição de mulher, de mãe, de esposa, de administradora do nosso lar. Então, algumas vezes, doutora Suzy, eu saía do escritório, chegava muito cedo, saía do escritório. Um pouco depois do meu horário, eu olhava para trás, todo mundo olhando para mim, mas eu tinha que chegar em casa e cuidar ainda da minha filha e administrar ainda as coisas da minha casa. Então, a nossa jornada realmente é uma jornada extremamente trabalhosa e cheia de desafios. Por outro lado, eu acho que nós mulheres somos pessoas assim multifacetadas. Nós conseguimos fazer várias coisas com alegria, com disposição, colocando toda a nossa boa energia para trabalhar ao nosso favor. Então, as dificuldades, e são muitas, principalmente quando a gente tem filhos pequenos, né, doutora Suzy, como a senhora tem, né? meu Deus, É, demais. fica doente e vai internado e leva para médico e aquela coisa toda. Mas todas essas dificuldades que a gente enfrenta, e eu acho que todas nós mulheres enfrentamos, elas nos fortalecem e nos dão a oportunidade de crescer ainda mais, de desenvolver novas habilidades, de ser mais paciente conosco. Eu sou uma pessoa muito autocrítica. Então, essa autocrítica muitas vezes me machucava, me fazia, me tornava uma pessoa muito dura comigo mesmo. E ao longo do tempo eu aprendi que o mundo não se fez em um dia só. Né? Deus Todo-Poderoso criou o mundo em vários dias, porque a gente quer resolver tudo de uma vez. Então, essa autopaciência, essa autotolerância me ajudou também ao longo do tempo a ser construída para que eu pudesse desenvolver todas essas habilidades com mais serenidade, com mais calma, sem achar que o mundo inteiro vai acabar no dia seguinte se eu não conseguir dar conta de tudo. Né? Nós temos que ter um pouco de tolerância conosco mesmo. Eu digo isso porque eu sou muito, mas muito exigente comigo mesmo. E eu sofria muito com isso. Mas ao longo do tempo, doutora Suzy, as coisas vão se ajeitando, vão transformando você numa pessoa melhor, numa pessoa mais empática, numa pessoa mais serena. E, de fato, ser mulher no mercado em que eu atuei e atuo não é fácil. Né? A gente ainda tem aí um resquício de machismo. Muitas vezes a gente precisa se impor, a gente precisa mostrar que o que a gente está dizendo, a gente sabe por quê e o que está dizendo, que a gente não tem ali um achismo, que existe segurança no que você está falando, e isso às vezes precisa ser colocado de uma forma muito clara para o nosso interlocutor. E isso a gente vai aprendendo, né, ao longo de toda essa estrada, de todo esse caminho. Mas sobre gostar do que a gente faz, doutora Suzy, tem um ditado português que diz assim: ame o que você faz e você não precisará trabalhar nenhum só dia. Então, eu amo esse ditado. Quando a gente gosta do que a gente faz com prazer, com dedicação. É lógico que tudo que a gente faz tem uma parte chata, né? Mas a gente foca na parte boa e passa a parte chata, resolvendo aquilo, passando para trás e dando foco naquilo que a gente realmente gosta de fazer. Eu sou muito feliz com isso. Muito bom. Vendo você falar aí, a gente realmente estava imaginando aqui a mulher, a super mulher, né? Com uma capa, que chega aí e tem que resolver um milhão de coisas durante o dia. Você falou de filhos pequenos, eu estou com dois filhos pequenos.
é um para lá, outro para cá, tem que organizar a agenda deles, tem que organizar a nossa Sim. agenda, tem que organizar as outras variadas agendas que a gente, né, tenta participar de um monte de coisas. E às vezes está tudo ali, né? Meio que assim, ah, não, tá tudo bem, só que tem um monte de coisa assim, batendo na porta ali, eu falo, faz isso, faz aquilo. Mas é igual você falou, né? Deus criou o mundo em alguns dias, né? Uma semana aí, criou a mulher, né? Porque eu acho que a gente veio da costela, mas nós fizemos uma performance totalmente diferente e o homem, eu acho que não vive sem a mulher, né? Esse intuito nosso aqui do hashtag por elas é justamente esse, né? De trazer grandes mulheres aqui para o nosso grupo, para que possa demonstrar essa força que a mulher tem, tanto no mercado, seja profissional, seja na área familiar, porque ainda que seja uma dona de casa, né? Que eu vejo que faz tanta coisa, trabalha às vezes, muitas Muito. vezes, sem remuneração nenhuma, né? E eu já falo que eu não serviria para ficar dentro de casa, porque eu não ia aguentar fazer o serviço doméstico somente. Porque a gente faz um pouco de coisa, mas tem que ter esse lado profissional, porque eu já fui assim desde os 14 anos, né? Já fui correndo atrás de um monte de coisa. Então, eu acho que, eu sempre falo com minha mãe assim, que eu acho que eu fui moldada, eu acho que quase que todas as mulheres que estão assim, quase que no mesmo ritmo, na mesma área que eu, foram moldadas para poder passar por tudo que estão passando hoje, né? Eu tive filhos mais, né, mais tarde. Imagina, estou com 42 e tenho a Luísa com 4. Então, assim, já era para estar quase vó, né? Eu tenho primas que são avós já com essa idade. E ainda, né, estou indo para a adolescência com filhos. Mas Deus sabe o que faz. E é isso que a doutora falou, que tem todas as suas multifacetas, né? E a gente vai e tem variados tipos de problemas para resolver. E tem que ter uma segurança, né, na nossa área aqui profissional, realmente se a gente não tiver aquela certeza de que tem alguma coisa, ou mais ou menos o que falar, já são taxadas por serem mulheres, né? Mas a gente tem que realmente tirar esse estigma de que só os homens conseguem. Eu acho que por ser, nós estamos em 2025, eu acho que já tem dado bastante avanço, né? Mas graças a você, graças às outras mulheres que vão passar por aqui também, que tem nos feito assim de exemplo para que possamos seguir, né? E não desistir jamais desse nosso objetivo realmente de colocar, né? Não ser melhor que ninguém, mas pelo menos estar ali parelho, que eu acho que é assim até na vida, né, do casal, se você andar em conjunto, lado a lado, a gente consegue muito mais coisa do que sozinho. E também na área profissional, né? Que eu acho que se a gente não trabalhar em equipe, seja qualquer coisa que for, mesmo que sozinho a gente precisa de um parceiro, né? A gente precisa de outras pessoas para poder caminhar juntos. E é esse o nosso objetivo aqui, então, de fazer com que haja essa conexão. E eu acredito que vão passar variadas mulheres aqui e vai ser uma grandes surpresas, né? Que a gente só conhece, oi, tchau, e conhecendo um pouquinho mais a fundo da sua pessoa em si, do seu profissionalismo, eu acho que vai ser bem interessante. E eu gostaria de que você deixasse, doutora, um recado aí para essas mulheres que estão nos acompanhando, para homens também, para toda a sociedade que de repente for nos ver aí nesse talk show. Você falou uma coisa muito interessante, doutora Suzy, sobre sermos parceiros uns dos outros, né? Principalmente na nossa família. Nós não construímos nada sozinhos. Todas nós precisamos dos apoios que nos permitem continuar e avançar e crescer e ocupar as nossas posições, né? Como a senhora disse mesmo, não somos concorrentes dos homens, nós estamos ali junto com eles. Eu tenho um esposo que me apoia em tudo, ele está aqui me olhando agora, ele me apoia em absolutamente tudo, e se não fosse por ele, talvez eu tivesse muito mais dificuldade. Então, esse trabalho em equipe foi planejado por Deus, esse trabalho da família em conjunto, na mesma direção, seguindo o mesmo caminho e sonhando os mesmos sonhos, né? Isso é fundamental para que a gente possa construir uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade emocionalmente serena, emocionalmente estável e assim continuar a nossa vida. Eu tenho sim um recado para dizer para as mulheres, principalmente como nós, que são profissionais, que estão na luta, na rua, no dia a dia, enfrentando seus desafios. O que eu tenho para dizer é que hoje, eu com 48 anos, já tenho algumas lições aprendidas ao longo do tempo.
E essas lições, elas foram aprendidas com muita determinação e garra de prosseguir, jamais desistir, jamais parar no meio do caminho, porque as provações e as lutas que nós enfrentamos é que fazem com que a gente chegue a essa altura da vida muito mais fortalecidas, muito mais preparadas para enfrentar os desafios que se seguirão. Ninguém está imune aos desafios, às lutas, às dificuldades. Ninguém. Todos nós enfrentamos em nossas vidas e elas são maravilhosas para nos fazer crescer e nos tornar fortes e também orientar as próximas gerações que é necessário persistência, consistência, foco e determinação para conseguir chegar do outro lado e ter o sucesso. E o sucesso não necessariamente é aquilo que se prega, né? Muito dinheiro no bolso, talvez muita fama, mas o sucesso é estar feliz naquilo que você faz, fazer com todo o amor e poder levar essa mensagem adiante para as próximas gerações. Eu acho que isso que é o grande sucesso. Que recado maravilhoso, eu adorei. E realmente, você falou do seu esposo, eu também tenho marido, mãe e pai, assim, que até hoje me ajudam, são os braços direito, esquerdo, perna, cabeça, tudo, que ajudam, na verdade. Uma rede de apoio. Rede de apoio, senão a gente realmente não consegue, né? Às vezes você está ali na ponta, mas embaixo, assim, ao redor, ao lado, tem um monte de pessoas que às vezes não aparecem, ficam nos bastidores, mas estão ali nos ajudando. Mas, doutora, eu te agradeço muito, tá? Pela colaboração, pela participação do hashtag por elas aqui. E eu só tenho, em nome do hashtag, né, de toda a equipe, agradecer a sua presença. E eu acho que já está finalizando aqui também. Um grande abraço, foi um prazer, tá? Conte sempre conosco. Prazer todo meu e que você tenha muito sucesso nesse talk show e que você encontre pérolas maravilhosas, possa apresentar para o público e ser inspiração para outras mulheres como nós. Muito obrigada, doutora Suzy. Obrigada, um abraço, tá? Outro. Até mais.